Mônica Costa Reis, a mãe da jovem Roberta Dias, morta em abril de 2012, quando estava grávida do ex-namorado, fez um comovente desabafo sobre a sentença dos réus que foram julgados na 4ª Vara de Penedo. Mônica demonstrou alívio pelo fim do processo, 13 anos após a morte da filha, mas criticou as penas decididas pelo tribunal. A reportagem é de Wellington Soares e Mônica Hermílio. O terceiro dia do júri dos acusados de matar Roberta Dias foi marcado pela emoção da família. Antes de começar, uma parente falou sobre a expectativa. 13 anos de angústia, de sofrimento, de muitas emoções. Então, Mônica está sendo uma guerreira por estar sempre forte, esperando por notícias da filha, esperando que a justiça seja feita. A fase de debates estava marcada para começar às 8 horas da manhã, mas só teve início às 9h26, com a promotoria sustentando a tese de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e aborto provocado por terceiro. O promotor Citael Lemos ainda destacou em sua fala a confissão do réu e o pedido de perdão. Aí veio o arrependimento. Eu não durmo uma noite sem pensar no que eu fiz. Imagine o choro da dona Mônica e esses familiares nesse tempo todo. E haverá de continuar derramando. Até a possibilidade, uma vez, essa senhora corajosa e determinada resgatou os restos mortais de sua filha lá no Pontal do Pedro. Durante todo o julgamento, Carlo Bruno, que respondeu todo o processo em liberdade, se manteve de cabeça baixa. Mary Jane, por também estar respondendo em liberdade, não compareceu ao plenário no último dia. A fase dos debates durou cerca de 5 horas. Depois de uma pausa de quase 3 horas, os jurados solicitaram a revisão de um documento e depois foram levados para uma sala secreta, onde responderam aos quesitos para decidir se os réus eram culpados ou inocentes sobre os 4 crimes em que estavam sendo julgados. Mary Jane e Carlo Bruno, acusados de matar Roberta Dias, foram julgados por homicídio triplamente qualificado, aborto provocado por terceiro, já que a vítima estava grávida de 3 meses, e ocultação de cadáver. Mary Jane também foi acusada de corrupção de menor. No primeiro dia de julgamento, na última quarta-feira, Saulo Santos, ex-namorado de Roberta, confessou ter premeditado sozinho o assassinato da jovem. Hoje, com 30 anos, Saulo não responde ao processo, porque na época do crime, abril de 2012, ele era menor de idade. No segundo dia, na quinta-feira, em depoimento, Carlo Bruno afirmou ao tribunal do júri que assassinou Roberta Dias por amizade a Saulo. E depois de quase 14 horas de júri e com um plenário lotado, a sentença foi proferida pelo juiz Lucas Dória. Dosimetria da pena em relação a Carlo Bruno, fica o réu Carlo Bruno Pereira Tavares condenado definitivamente a uma pena de 15 anos de reclusão. Determina o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado, observadas as regras de tal regime dispostas no artigo 34 do Código Penal. Passa a dosimetria da pena em relação a Mary Jane Araújo Santos, condenada a pena de 2 anos de reclusão e multa no montante de 10 dias multas, com valor de cada dia multa de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser pago no prazo legal de 10 dias após o trânsito em julgado. Temos que o cumprimento da pena se dará em regime aberto, observadas as regras de tal regime disposta no artigo 36 do Código Penal. Por ordem exclusiva deste processo, esteve recolhida em prisão preventiva durante os períodos de 18 de setembro de 2013 até 17 de novembro de 2013, o que denota que há um total de 2 meses de cumprimento da prisão preventiva a ser detraída do total da pena aplicada. Fica assim a pena unificada a ser cumprida pela ré no patamar definitivo de 1 ano e 10 meses de reclusão, mais 10 dias multas. Mary Jane deve cumprir a pena de 1 ano e 10 meses em regime aberto. Já o Carlo Bruno foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado. Eu acredito que foi uma pena justa. Depende muito de dosimetria, alguns juízes têm uma pena mais alta, mas o juiz deu naquele limite legal, tinham 2 qualificadoras, tinham 2 atenuantes, então a aplicação da pena foi justa e a gente acredita que o caso, assim,
A grande questão é que demorou muito, né? A justiça tardia acaba sendo injustiça, mas eu acho que nesse ponto a família do Carlos Bruno orientou ele a agir dessa forma e eu acho que justiça foi feita nesse caso. Para Mônica, mãe de Roberta e que foi incansável na busca pelo corpo da filha e por justiça, o resultado do júri ainda deixou a desejar. Não é o resultado que eu esperava, né? Hoje eu saio daqui com o sentimento de que eu fiz a minha parte, né? O que eu pude fazer eu fiz. Deixei que a justiça, a sociedade fizesse. Fez pela metade, né? Então, pela metade não é justiça. Só tenho isso a dizer. Honrou a memória em partes da Roberta? Com certeza. Lutei até o último instante, né? Agora, justiça feita, fica a saudade? Muita. Isso é para sempre. Você vai conseguir dormir um pouco mais tranquila daqui para frente? Vou. Gente, essa mulher aqui é uma guerreira, uma lutadora. Só encontrou o corpo da filha porque ela correu atrás. Fez vaquinha com amigos para locar a máquina 1, 2, 3, 4, 5 vezes até encontrar o corpo. O corpo só foi encontrado porque ela correu atrás. 9 anos depois, ela não se calou diante da dor de perder a filha. Uma dor que vai passar a sua vida inteira lhe perseguindo, lhe maltratando. Ela perdeu a filha e o netinho que viria ao mundo. Pena, 1 ano e 10 meses para a mãe do namorado. É muito pouco, né, gente? Nem para a prisão ela vai. O outro, que nós divulgamos aquele áudio aqui periciado pela Polícia Federal, dizendo que puxou fio, que ela onde olhou para ele, que ela se debateu. Ele foi réu confesso também lá no tribunal do júri. Pegou 15 anos. Também é muito pouco. Presa, na verdade, para sempre, é essa moça aqui. Na memória da sua mãe, na memória da sua família, na memória dos seus amigos, na memória do povo de Penedo, que é um crime que chocou Penedo e todos nós, cidadãos alagoanos. Lembre-se, tá? O tribunal do júri é sagrado. Essa foi a pena. 1 ano e 10 meses para a mãe, que teria planejado tudo, e 15 anos para o rapaz. Então, a decisão do júri a gente respeita, embora não concorde.